Fala pessoal, tudo bem? Tá começando aqui mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar sobre futebol, mais precisamente do Fluminense. Eu vou fazer um balanço das contratações, do que deve ser a temporada do Fluminense, falar um pouco dos torneios que vai disputar, principais jogadores que contratou, que saíram, e um pouco de como ele chega para esse ano de 2023. E só para deixar claro, eu vou fazer isso com os 4 grandes do Rio, vou fazer um vídeo de cada um. E se por um acaso tiver se alguém quiser, se alguém se interessar também, posso fazer de algum time de fora, de um Palmeiras que vem forte para a temporada, até o próprio Internacional. Então, deixe nos comentários, Atlético Mineiro também. Então deixe nos comentários aí caso vocês queiram algum clube, né, além dos 4 grandes do Rio. Mas antes de ir pro vídeo, eu peço para você vir aqui, deixar seu like, se inscrever, compartilhar, mandar para seus amigos aí, comentar se vai ser uma boa temporada do Fluminense, se não vai, o que você espera, caso vá torcer, caso vá secar, mas deixa aí o seu relato. E também não esqueça de ativar o sininho para quando tiver vídeo novo você receber, que agora está tendo vários vídeos novos. E é isso, vamos pro vídeo. A temporada do Fluminense ela já começou de uma maneira muito boa. O time foi campeão do Campeonato Carioca de 2023 em cima do Flamengo, em 2 jogos bem diferentes. E o time conquista, né, o seu bicampeonato e já foi, né, foi a 4ª vez consecutiva que o time chegou à final contra o Flamengo. Perdemos 2 e ganhamos 2. Mas apesar de ser um título que vale, ele está longe de ser o título mais importante, principalmente para o que o Fluminense almeja. Esse ano o Fluminense vai disputar, tirando o Campeonato Carioca que já terminou, a Copa do Brasil, que começa hoje, inclusive. Primeiro jogo contra o Paysandu. Vai disputar o Campeonato Brasileiro, obviamente, e a Libertadores, que também daqui a pouco vai ter a 2ª rodada contra o The Strongest no Maracanã. E desses títulos, o principal é, obviamente, a Libertadores, que é um título que falta para o Fluminense. O Fluminense ele deve brigar pelos títulos, por todos os títulos, mas ele não é favorito a nenhum. Isso é importante destacar, porque apesar de ter um futebol bonito, um futebol bom até aqui, a gente sabe que tem times melhores. O próprio Flamengo, que é um time que não está numa fase boa, eu vou fazer vídeo mais detalhado depois, mas tem muito mais time e tem uma progressão ainda para o Flamengo. O Fluminense meio que já joga no seu teto. É claro que pode evoluir, vai evoluir, eu acredito, mas não vai chegar mais ninguém, a não ser que mude alguma coisa. Ou o mais provável, aliás, é que perca. Tomara que não no meio do ano, porque vai comprometer muito a temporada, mas ao final, o ano que vem, é quase certo que saiam alguns jogadores importantes. E o Fluminense ele tem mais chances ainda nos torneios de mata-mata, que é o caso da Copa do Brasil e talvez a Libertadores. Porque são torneios que são 2 jogos, muita coisa pode acontecer, expulsões, jogadores suspensos que não atuam na partida, e isso muda muito o contexto de um jogo. O Campeonato Brasileiro é mais difícil porque é um torneio que cobra muito equilíbrio e muito elenco, coisa que o Fluminense não tem comparado aos outros times. O Fluminense essa temporada ele se fortaleceu em relação à temporada passada, mas mudou um pouco o seu elenco. Vamos falar dessas mudanças agora. O principal delas, a principal contratação do Fluminense para o ano de 2023 foi a manutenção do seu elenco. A gente conseguiu segurar jogadores importantes como Nino, zagueiro, também o André, que é um dos melhores volantes do Brasil, se não o melhor, primeiro volante, John Arias, que para mim é o craque do time. O Ganso e o Cano nem falo muito porque são jogadores mais experientes e assim, não tem tanto mercado quanto esses outros que eu falei. Mas também foram jogadores que ficaram e obviamente vão ser muito importantes, principalmente o Germano Cano, que já tem 18 gols no ano. Vamos começar pelos jogadores que saíram, a lista é grande, né? Começa pelo Iago Felipe, que foi para o Bahia, Caio Paulista e Michel Araújo foram para o São Paulo, Natan voltou para o Atlético Mineiro de empréstimo, o Wellington acabou seu contrato, Pineda também acabou seu contrato, Marcos Felipe e David Duarte foram para o Bahia,
Matheus Martins foi para o Watford, Calegari foi para o Los Angeles Galaxy, Cristiano foi para a Chapecoense e o William do Bigode foi para o Atlético Paranaense. E quem chegou no Fluminense para essa temporada? O Thiago Santos, o Lelê, Marcelo, Gabriel Pirani, Jorge, Guga, Vitor Mendes, Vitor Eudes, Lima, Keno, Giovani e o John Kennedy, que voltou do empréstimo, mas aí não é uma contratação, né? Só coloquei porque pode ser um jogador importante para a temporada. Dos jogadores que saíram, eu achei boa, de maneira geral, as negociações. Nenhum jogador desses que eu listei eram titulares absolutos, eram geralmente jogadores que saíram do banco e ajudavam sim, de certa maneira, mas tiveram algumas boas propostas e o Fluminense fez bem em cedê-los. A exceção aí, talvez, que eu ache é o Matheus Martins, que por mais que não tenha sido um titular, foi em vários momentos, assim como o Iago, principalmente esses dois, e o Marcos Felipe. Mas o Matheus Martins ele seria muito importante para esse ano, principalmente por ser um jogador jovem e que estava ganhando espaço e estava vindo bem na reta final. Mas a gente sabe que, né, o Fluminense tem vendido seus jogadores novos. De maneira geral, como falei, foram bons negócios, né? Bons preços, e nem digo só pela transferência, mas também pelo alívio na folha, principalmente a pagamentos que eram mais robustos, exemplo do Iago Felipe e o William Bigode, né? Assim como o Wellington. Então, de maneira geral, o Fluminense deu uma secada na sua folha salarial também. Das contratações, sem dúvidas, o que mais marcou o Fluminense nessa temporada de contratação foi a vinda do Marcelo, que obviamente pegou todo mundo de surpresa, e pela maneira que foi, né, por ter sido uma transferência por baixo dos panos, digamos assim, todo mundo foi pego realmente de surpresa, foi algo que eu nem acreditei quando eu vi a primeira vez, e não precisa falar dele, não precisa apresentar o Marcelo, né? É um jogador super campeão, jogou muito, pelo Real Madrid principalmente, e chega para ser o dono da lateral esquerda, que eu aqui já deixo a minha opinião, ele tem que ser lateral esquerdo, porque o Fluminense tem um problema sério na lateral esquerda, e ele foi um dos melhores laterais dos últimos anos do Brasil e do mundo. Então não tem sentido você tirar ele da posição que ele foi uma referência e colocar ele no meio de campo, por exemplo, que foi onde muitas pessoas têm pedido. É verdade que ele pode jogar no meio, mas ele, pelo que já vimos, vai jogar na lateral. E fora isso, só para deixar o Fernando Diniz enxerga muito mais do que 4-3-3, 4-4-2. Não só o Fernando Diniz, como outros técnicos. Eles veem muito mais a função do jogador em campo. Então isso de, tem que jogar na lateral, vai jogar na lateral, não quer dizer que o cara vai ficar preso ali. Ele fez o gol no Flamengo, ele quase como ponta direita, puxando por dentro e finalizando. Então o cara que vai ter muita circulação é um craque. O craque não tem que ficar preso em campo. Tem que circular e tem que se movimentar. Além do Marcelo, Thiago Santos e Vitor Eudes também chegaram ao Fluminense, mas são jogadores que eu não traria. Primeiro, o Thiago é um jogador que não se enquadra no estilo de jogo do Fernando Diniz, é um meio de campo, volante que não tem tanta facilidade com a bola no pé. Foi muito questionado no Grêmio e não sei porquê, entra num pacote de transferência que a gente já tem visto ao longo desses últimos anos do Fluminense, que não faz tanto sentido. O Vitor Eudes também, porque pode ser até um bom goleiro, mas o Fluminense tem bons goleiros jovens também, com a idade até menor do que a dele, que podem evoluir e poderia dar mais chances a esses jovens do que trazer um goleiro. E, assim, na minha opinião, se um time tem uma base boa, ou até tem uma base que não pode ser tão boa assim, mas se você tem a base serve para compor elenco e os jogadores vão ganhando espaço, vão ganhando destaque. Se a base não serve para completar um elenco, eu não sei por que uma base serve, né? E o exemplo disso é que tem jogadores novos, jovens, que são bons e podem estar ocupando esse espaço. Já o Vitor Eudes é um jogador que eu traria, um zagueiro, para ser principalmente a terceira opção hoje. Para mim, hoje ele é a terceira opção, não é assim para o Fernando Diniz, mas é uma boa peça, fez um grande jogo lá contra o Sporting Cristal, fez até um golaço de cabeça. Então, para mim, ele tem que ganhar mais espaço e acredito que vai até.
O Guga e o Jorge foram peças, são jogadores da mesma função, né, lateral, só que um direito e outro esquerdo, mas eles vieram com propostas diferentes, digamos assim. O Guga veio para ajudar o Samuel Xavier, são jogadores de nível muito parecido, a gente viu isso inclusive no Guga, na final do Carioca, no segundo jogo. E o Jorge veio para ser o cara da lateral esquerda. Infelizmente o Jorge se machucou, teve uma lesão no joelho de novo e vai perder boa parte da temporada ou até a temporada inteira, o que é uma pena. Tava doido para ver o Jorge jogar porque qualidade ele tem. Passando mais para o meio de campo, nós temos o Lima, o Pirani e o Giovani, que já começaram a mostrar serviço. Um deles mais que o outro, obviamente. O Lima vem jogando mais, vem tendo mais oportunidades. E para mim é o 12º jogador desse time, entra constantemente, é um jogador que pode até se titular, dependendo da circunstância do jogo. E o Giovani e o Pirani são jogadores bem jovens. O Giovani veio para o Fluminense e o Pirani está emprestado do Santos. São jogadores jovens que podem entrar, o Pirani inclusive já fez até gol, e o Giovani fez algumas boas partidas. Na última ele não tem entrado, pode ser que o Diniz tenha segurado um pouquinho o Giovani, mas vai ter seu espaço sim nesse ano como um todo. Partindo mais para o ataque, a gente também teve o Lelê, o Keno e o John Kennedy. O Lelê para mim é uma baita transferência, uma transferência que, se der errado, não tem tantos problemas porque é de baixo custo e é um jogador emprestado. O Fluminense tem opção de compra, se eu não me engano. E é um jogador que foi o destaque do Campeonato Carioca, jogou muito bem, fez ótimos jogos, principalmente contra o Fluminense. E o Fluminense acabou pegando e ele já estreou bem, o que mostra que o Fluminense acertou em cheio em trazê-lo para cá. O Keno já é um jogador que não começou tão bem no Fluminense, teve jogos ruins, fez muitos jogos ruins, aliás, mas esses últimos jogos, tanto da Libertadores e tanto da final do Carioca, ele foi bem. O que pode ligar um sinal positivo pra gente, para ele ter uma sequência na temporada e mostrar para que veio, que até agora não estava mostrando. O John Kennedy voltou de empréstimo, fez um campeonato paulista muito bom, chegou a ser um dos artilheiros, inclusive pegou a 9, herdou a 9 do Fred, que ninguém tinha assumido, ele tá com a 9. E assim, é um cara que eu acredito muito, é um cara que tem um potencial, realmente ele faz muito gol, é um cara artilheiro, mas precisa da cabeça no lugar, precisa ter mais foco, digamos assim. Parece que ele parece que agora ele está melhorando, mas ainda é pouco, precisa mostrar mais e quando entrar em campo também mostrar, né? Que é o mais importante até. É isso, o elenco do Fluminense é um bom elenco, ainda está longe de alguns outros clubes, mas é um bom elenco, dá para disputar todas. E vamos ver se o Fluminense consegue conquistar um título importante. Ao final da temporada eu volto aqui para fazer uma análise do que foi a temporada do Fluminense. E espero que o time possa jogar muito bem, que jogando muito bem tem mais chances de ganhar título. E a gente espera que seja uma temporada muito boa e que o Diniz consiga conquistar mais títulos e que o futebol cresça ainda mais. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, compartilha e manda para seus amigos. Deixa aqui sua sugestão de próximos vídeos também. Mande para o seu amigo tricolor, para aquele amigo seu que gosta de futebol. E é isso, tamo junto.